Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim trazer a leitura para o signo de Aquário. Aquário, querido, signo que não tem como eu começar um vídeo sem agradecer, né? Vocês podem até pular essa parte, né? Porque já estão acostumados com esse discurso todo, tá? Muito obrigada sempre, né? Vocês fizeram esse canal possível, vocês... toda semana, né? Tem muita visualização, vocês voltam. Obrigado por quem está inscrito, se está chegando agora, bem-vindo. Bem-vindo ao canal da estrela, praticamente. Né? Se está chegando agora, dá uma olhada nas outras leituras aí, porque eu explico por que foi tão importante para mim, né? Que fosse Aquário, tá? Porque a estrela tem um significado muito importante para mim e é a carta do signo de vocês, que foi o que fez o canal crescer, né? Depois de vocês, outros vieram, mas tudo se tornou possível por causa dos aquarianos e aquarianas. Muito obrigada, eu amo vocês, eu amo todos, né? Eu tenho muito retorno de muitos signos, mas de vocês e mais 2, 3 que são bem constantes também aqui no canal, tá? É aquilo, né? Te inscreve, curte, já sabe, né? Deixa teu hype, deixa teu comentário, eu respondo sempre. Voltem para olhar depois, né? As respostas, porque eu sempre respondo. Se eu não respondi, às vezes a plataforma, não sei, acontece, às vezes eu encontro um comentário de um mês atrás, que eu respondi todos daquele dia e aquele ficou lá. Então, me puxem a orelha ali, escrevam, eu comentei, talvez, né, e que daí vai aparecer de novo e eu vou poder me retratar, tá? Eu tenho ainda horários ainda disponíveis, tá, para outubro. Tá em promoção ainda, né? Eu até tenho olhado aí as ofertas das outras pessoas aí, né? Dos outros oraculistas e chega a ser o dobro, né? Do que... E também eu tive muita leitura, fiz muita leitura para os aquarianos. E mais do que isso, mais do que ajudar as pessoas, quando a gente faz a abertura das cartas, eu recebo muita ajuda também, né? Porque é sempre uma troca, tá? E é uma troca muito linda, muito interessante, porque a gente acaba fazendo amigos, né? As pessoas voltam, às vezes me mandam mensagem dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, bem como tu tinha visto, bem como as cartas mostraram, e a gente acaba criando um vínculo, né? É muito bom, é muito interessante, tá? Eu tenho uma amiga de aquário, que eu conversei com ela, a gente conversa todos os dias praticamente, e que eu conheci através do canal, tá? Foi a minha primeira cliente aqui, através do canal, né? E a gente acabou criando um vínculo muito, muito lindo, muito interessante. Um beijinho pra ti, Samadi, minha amiga. E é isso, gente, tá? O que eu quero dizer com isso é que além de uma leitura, tá? Que eu recebo bastante retorno de que, né, de que tá acontecendo, que foi muito bom, a gente também, né, acaba criando, né, uma amizade, cria um vínculo, né, a espiritualidade se encarrega de colocar na vida da gente, assim, as pessoas que podem, que devem estar lá, né, então, se vocês tiverem interesse aí, tá, é bem legal, assim, a gente tá se divertindo aí junto com a espiritualidade, tá? Vamos lá, vamos canalizar, então, o que é que a espiritualidade tem para trazer para Aquário nessa semana. O que a espiritualidade quer contar. Opa, já cortamos, né? Temos aceitar. Vocês viram, né, que a carta era para ter caído no meio ali, né? Mas caiu para fora, olha aí. Ela já tinha aparecido no fundo. Nossa, tá bonito isso, hein? A energia, então. O 4 de paus e o sol. Uma comemoração, uma coisa muito linda que pode estar nascendo, não, pode estar voltando. Tá? Pode estar numa mudança muito positiva, tá? Pode estar retornando, né? As coisas estão se alinhando. Uma rainha de espadas aqui.
E veio aqui, quando eu falei da roda da fortuna nessa sequência, tá? Antes de cair a rainha de espadas, me veio aqui também que existia, tá? Existiu uma união aqui, né? Porque isso aqui a gente fala de casamento, né? Ainda mais com o sol do lado, né? Uma coisa que tinha muito brilho, tá? Que tinha muita satisfação, muita alegria, né? O sol é uma carta muito linda, muito poderosa. E ela tá ali, ó, nós temos aqui o amarelo aqui também, né? O fogo, né? Então tem muita paixão aqui, tem tudo o que precisa, tá? Antes, como eu disse, né? Antes de cair essa rainha, isso aqui me pareceu assim, tinha tudo isso e de alguma forma isso virou, tá? Isso mudou, né? A notícia ruim disso é que veio uma rainha de espadas. É como se alguém tivesse aqui cortado, né? Tivesse mudado, tivesse de alguma forma interferido aqui, tá? Mudado esse destino aqui, essa roda, tá? Nós falamos aqui a roda do destino também, tá? Ela é chamada em alguns oráculos. Então, o destino é aquele, né? Não adianta tu tentar fugir, sempre vai acontecer, tá? Nós temos aqui dois arcanos maiores, muito importantes, né? Principalmente nessa sequência, tá? Porque aqui ele fala de tudo que é belo, de tudo que é lindo, tudo que é visto por todo mundo, né? Nós não podemos dizer aqui que é alguma coisa pouca, né? Não, isso aqui é o que é exposto, né? É o que está todo mundo enxergando. E isso foi modificado, né? Foi modificado de alguma forma, tá? E essa modificação aqui, tá? Nós temos aqui uma rainha sem coração, né? Lamento dizer, mas teve uma interferência aqui, tá? Essa pessoa aqui é como se ela não suportasse ver essa felicidade, porque aqui temos uma felicidade, né? Isso aqui queimava os olhos dela, ela virou de costas para isso e resolveu interferir, resolveu mudar esse destino, né? Se nós temos aqui o Sol e a Roda da Fortuna, que são duas cartas de arcanos maiores, que dizem o destino aqui, tá? É clareza, é brilho, é sucesso, né? É sol, tá? Todo dia vai ter sol aqui, mas alguém interferiu aqui, tá? Olha aí, ó, gente. Alguém interferiu aqui, alguém achou que era dono, né, de um trono aqui, porque aqui tem muito apego, né? Apego na matéria, né? Alguém aqui acreditou que tinha direito, tá? A um lugar aqui que não era seu, né? Nós falamos aqui de orgulho, de desejos, de materialidade, de inveja, né? Lembrem que eu falei aqui que essa rainha, ela tá de costas aqui como se o sol estivesse cegando ela, tá? Um 8 de... E me veio outra coisa aqui também, tá? É essa sensação aqui de... no meu destino, eu nunca encontrei isso aqui, tá? Essa energia aqui, ela está emanando para vocês, tá? A inveja, porque a vida que tu tem, tá? Nunca chegou nela, né? Ela nunca teve isso aqui. Essa roda aqui, essa parte aqui, né? Digamos aqui, ó, né? Nós temos aqui uma felicidade, uma completude, um sucesso, um brilho que nunca virou, né? Ela sempre esteve de costas aqui para essa parte da fortuna aqui, né? Olha aqui, ela tá de costas aqui também, tá? Eu nunca conquistei aquilo que eu queria, eu nunca consegui, né? Ali tem um sol e aqui tem um eclipse, né? Para mim esse sol nunca brilhou, para mim sempre foi escuridão, foi tristeza, né? Foi eu desejar as coisas e não conquistar, tá? Mas isso aí não é problema de vocês, né? Cada um tem o seu destino aqui, tá? E também, se vocês estão nessa situação, tá? Essa energia aqui pode ser qualquer pessoa, não é uma pessoa qualquer, né? Porque é uma rainha, né? Então ela tem algum peso, ela tem alguma posição importante na vida de vocês, na história de vocês, tá?
Espero que não sejam vocês, né? Não acho que seja. Não acho que seja porque nós abrimos aqui com essas duas cartas muito lindas. E essas cartas aqui, elas falam, né? De, de, de destino, gente, tá? De destino. Isso aqui é para vocês, né? Essa felicidade aqui brilhou para vocês, tá? Isso aqui é um nascimento, é luz, né? E ela estava na parte de vocês do destino, não dessa pessoa, né? Infelizmente. Mas é aí que tá, né? Destino, é disso que nós estamos falando, tá? É destino, né? De alguma forma, essa pessoa desequilibrou isso aí, né? Ela mudou essa história, né? Tem uma pessoa partindo aqui, tá? Nossa Senhora, quanta espada depois dela, hein? Tem outra coisa aqui, tá? Também pode. Que a primeira coisa que me veio quando eu vi a roda aqui, né? Que eu falei pra vocês, né? Que tinha uma coisa aqui muito linda. Tinha realmente, tá? Isso aqui permanece, né? A roda, ela pode girar tudo, mas isso aqui, ele é real, ele existe, tá? Mas essa roda aqui, ela mostra. A roda não para nunca de girar, tá? Então, mesmo que agora esteja nessa situação aqui, ela pode ser revertida até com o movimento, né? Ela tá de costas, se ela encarar isso, tá? Ela pode mudar, né? Essa história, tá? Mas me veio outra coisa também, dessa energia aqui, ter virado as costas para isso aqui que era tão bom, né? Essa energia aqui resolveu agir, né? De uma forma diferente, tá? Aqui tem olha só quanta espada, né? Isso aqui muito, muito racional, tá? Não teve nenhuma emoção aqui, tá? Pode ser isso também, tá? São duas possibilidades, né? Lembrem, é um monte de gente, impressionante, né? Que caíram duas cartas, tá? Duas cartas juntas, né? E eu falava aqui que não tinha muita emoção aqui, tá? Mas ela apareceu agora. Mas olha que interessante, caíram duas cartas e elas são 2 noves, e aqui tem um 9 também. Então são 3 noves. Se a gente somar 3 noves dá 27, né? E ele vira 9 de novo, porque a gente tem que voltar sempre pro... E daí dá o ermitão, tá? Nós temos a carta do ermitão, né? Que é a clareza, né? Tu enxergar as coisas, tu interiorizar, né? Os acontecimentos, tu te conhecer, tu pensar, tu te isolar para conseguir elaborar as coisas, tá? E nós temos aqui 3 cartas de solidão, né? Aqui, por exemplo, tem 2 pessoas, aqui tem 2 pessoas, tá? E aqui tem uma atitude, né? Uma coisa que definiu um rumo diferente das coisas, tá? Isso, né? Essa atitude mudou, né? Essa roda. Fez essa roda girar para um lugar nada bom, tá? Eu vou colocar aquelas 2 situações que eu tinha falado. Continuamos com o 8 aqui de copas, que passa para o 9, tá? E um as de pentáculos, né? Então, a gente tem que considerar que outra oportunidade está à vista, ó, o cavaleiro de copas, tá? Existe aqui, a primeira leitura que eu fiz, falava, tinha uma estrutura aqui, tá? Que tava muito linda, né? Muito, muito forte, muito poderosa, tá? Pensa no poder do sol, né? Nós temos fogo e fogo. Aí tem uma roda da fortuna. A roda da fortuna fala de as coisas podem ter mudado por interferência de alguém, tá? Essa pessoa pode ter sido alguém externo, fora, e essa é a primeira leitura que eu vou fazer, né? Por que eu sempre faço mais de uma leitura? Porque senão eu fecho numa coisa e isso não é uma leitura particular, né? Pode se adequar para mais pessoas, inclusive coisas que eu nem falo aqui. Daqui a pouco tem tão a ver alguma coisa aqui com o que tu tá vivendo que tu vai ouvir o que eu tô falando e vai dizer, não, mas não foi bem assim, não é isso. Isso aqui é aquela pessoa, é aquela atitude que eu tive, enfim, isso é adequar, tá?
Isso é fazer, né? É conseguir usar a informação, a mensagem a seu favor, né? Fazer ressoar para ti, tá? Mas claro, não tentem encaixar, né, um quadrado dentro de um redondo. É só aquilo que, tá? Pode ser um redondo um pouco menor do que aquele que tu tem, pode ser até, né, um quadradinho também um pouco menor, mas tem que ressoar de alguma forma, né, gente? Por favor. Tá? Se não é, não é. Paciência, né? Fica pra próxima. Tá, essa situação aqui dessa pessoa ter interferido, ela causou, porque nós estamos falando aqui de uma estrutura, tá? E aqui estamos falando de um abandono, né? De uma partida, né? De um abandono aqui, de ter saído de uma situação, tá? São duas cartas pares, né? Então aqui nós temos 2 e 2, e aqui nós temos 3 e 3, tá? Então isso aqui é dividir, né? Deixar alguma coisa e levar outra coisa, tá? Só que, e daí depois nós temos só cartas ímpares, né? Então isso aqui é uma separação, tá? É uma divisão, não importa se é um relacionamento, se é um trabalho, se é família, né? Era uma estrutura destinada, tá? O que, como eu disse para vocês, ela é destinada. O que tem que ser, vai ser. Não importa quanta interferência exista. Não importa o caminho tortuoso que isso vai ter, né? Que passar, tá? Porque ela vai ficar ali, né? Rodando. Então, às vezes vai estar lá embaixo, às vezes vai estar lá em cima, às vezes as coisas boas vão estar lá em cima, às vezes não. Então, é um caminho, tá? Um percurso. E essa pessoa que interferiu, que invejou aqui, que eu falei, né? É como se o sol queimasse aqui os olhos dela, né? Essa felicidade aqui não é para mim, então eu não consigo, eu não consigo nem olhar, eu tenho que agir contra isso, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa, apareceu o diabo ali, muita energia de inveja, tá? De interferência mesmo, e olha, gente, eu costumo dizer, né? As pessoas acham que magia é tu acender uma vela, é tu... Não, não. A energia é energia, tá? É óbvio, né, que quando a gente evoca espíritos, entidades, seja lá o que for, a gente não, né? As pessoas, né, que querem fazer o mal, elas evocam energias, é óbvio que isso cria uma força muito maior. Quando elas evocam conscientemente, eu quero dizer, tá? Que pode ter acontecido aqui, porque aqui tem consciência, né? Eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Inclusive, a espada está erguida, em outros decks ela tá com a espada para baixo, então, aqui eu tenho muita consciência do que eu tô fazendo, né? Não é uma coisa assim, eu fiz sem querer, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes uma pessoa que tem inveja, ela vai ali e vai fazer uma oração manipulada, né? Com a verdade manipulada. A verdade assim, eu não quero fazer o mal pro outro, né? Eu só quero que ele faça o que eu quero, né? Então, é mal pro outro, né? Porque se tu tá tentando manter o controle sobre uma situação que não te pertence, que não é do teu destino, que não é tua história aqui, tá? Tu tá de costas pra ela, então ela não é tua. Não é pra ser tua. Né? Pense que se essa carta saísse aqui, né? Eu diria, não, isso aqui vai sempre voltar pra ti, tá? Essa aqui nunca vai virar pra ti. Nunca vai ser teu. Porque não é a tua história, não é o teu destino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar isso. Se eu não posso ter, ninguém vai ter. Eu vou separar isso, né? Essa carta, ela traz muito a separação aqui, né? Se a gente olhar aqui, tem 3 espadas de um lado e 3 do outro, né? Ela tem, assim, no outro deck, são os corvos ali, né? Nos videntes da luz, então são 3 voando lá no fundo, no céu, e outros 3 presos no barco, carregando ela para frente. Apesar de ser ar aqui e ter muita razão, né? Ela tá num barco, ela tá dentro de um barco, quer dizer, ela tá cercada de água, de sentimento. Isso aqui é muito sofrimento. Essa decisão aqui, essa atitude, ela foi obrigada a ter para tentar se reequilibrar, né? 3 espadas de cada lado, e tentar o equilíbrio, o peso dentro do barco para não afundar, tá? Nesse mar aqui de dor, de sentimento, tá? E daí 3 noves, um 9,
O 9 do tormento, eu não consigo nem dormir pensando nisso, tá? Eu não consigo nem... eu não consigo raciocinar, eu não consigo, tá? Esse sentimento que talvez seja, tá? De... eu pensei, eu fiz, e depois que eu causei a desgraça, tá? Porque eu causei, né? Que eu acabei de falar, né? Olha quanto sofrimento tem por causa dessa separação aqui, tá? Desse equilíbrio forçado, né? Porque de 4 paus ali eu transformo em 6 espadas, coisa horrorosa, tá? Também temos que pensar que aqui tem 6 espadas e aqui tem uma, tá? Só que eu sempre somo as espadas, né? Aqui teremos 7, né? Que é a espada da traição, né? Daquela pessoa que te traiu mesmo, né? Que te enganou, que mentiu pra ti. Mas eu enxergo aqui ainda de uma forma pior isso aqui. É como ela veio embaixo aqui, é como se essa espada que ela estivesse aqui fosse uma dessas aqui. E que daí volta pro 5, tá? Além de desequilibrar, porque eu falava, né, que tem 3 de cada lado. Além de desequilibrar esse barco, dele pender, de eu acabar... né, quase caindo ali, ficou difícil esse percurso. Eu achei que se eu desistisse, que se eu fugisse disso, ia melhorar, né? Mas daí me foi tirada ainda, né? Me tiraram a minha tentativa de equilibrar isso. E aí nós temos um 5 de espadas, que é a vitória sem honra. Quer dizer, eu peguei essa espada aqui, eu ganhei essa batalha, né? Não essa guerra, tá? Porque ela não é minha, não é pra mim. Mas eu ganhei essa batalha porque eu fui completamente desonesta, né? E aqui, essa tentativa, nós saímos de um ímpar daí, né? Se a gente colocar aqui o 5, nós saímos de um ímpar para ir para outro, para o tormento mesmo, né? E se isso aqui, se é alguém que fez alguma coisa pra vocês, tá? Podem ver, ó. Eu saí daqui, tá? Ah, vocês não vão conseguir ver aí. Eu saí daqui, eu dei as costas pra isso, sem enxergar quem era realmente que tava ali fazendo isso, tá? Sem enxergar, eu não olho ali, ó. As duas eu tô com a cabeça baixa, eu tô tão perdida no meu tormento, né, sem entender o que está acontecendo, por que tudo que eu tinha era tão lindo e se transformou tão rápido, por causa desse anjinho aqui, né, dessa criaturinha de luz. Essa criatura aqui, tá, ela mantém, tá, muito importante isso, ela mantém aqui uma postura de rainha, né, magnânima, tá, signos de ar, tá, pode ser algum dos signos de ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário, tá? Mas não quer dizer, né? Pode ser também, né? Tá invertido e tal, tá? Aí a energia, né? A energia cortante, a energia de sem coração mesmo, tá? Mas que mantém aqui uma postura, né? De ser magnânima aqui, né? De ser poderosa, tá? Não tô nem olhando aqui, né? Eu continuo ali, eu fiz toda, eu causei todo esse hecatombe aqui, tá? Mas não tô nem aí, né? Não tô... E vejam, olha, eu falei, eu causei todo esse hecatombe aqui, né? Nós temos aqui 1, 7, 9, 16, torre. Eu causei essa torre. Tá? Que a minha ação causou a torre. E daí vejam que a torre é uma carta de ação divina, né? É o raio de Deus, né? É o fogo de Deus. A mão de Deus que derruba aquela torre, tá? A torre, uma estrutura, né? Uma estrutura que era destinada, que era para ser desse jeito, tá? Mas eu interferi de forma a fazer, inclusive, as pessoas acreditarem que era uma torre. Que não teve interferência de ninguém. Mas é muito horrível isso aqui, tá, gente? Muito horrível. Mas sabe o que é o mais lindo de tudo aqui, agora para fechar, tá? O bonito disso aqui é que essa carta aqui, tá? Ela são 3 9s, né? Eu falei para vocês que se a gente somasse eles voltam pro 9, tá? Então, a gente tem aqui um arcano maior, né? Eu tive que
sofrer muito, pensar muito, eu tive que me espiritualizar, eu tive que aceitar sinais, eu tive que enxergar as coisas de uma maneira diferente, ver como elas são, para então me curar, me aceitar. E nós temos daí, com uma completude dos 3 elementos aqui, tá? Nós temos o eremita, que eu tive que me isolar, os 3 estão sozinhos, eu tive que me isolar para me conhecer, para me espiritualizar, tá? Para entender, eu tive que aprender a lidar com os meus sentimentos, porque aqui também, ó, aqui, né, a energia, né, é a consciência, né? É ter, não estamos falando daquela pessoa, estamos falando aqui da energia dessa carta. Eu tenho consciência, eu enxergo as coisas como elas são, a verdade. E embaixo tem um 9 de copas, então eu consigo enxergar aqui, né, a verdade do que aconteceu, porque eu estava cego até aqui, né? Eu não conseguia entender como eu sairia disso aqui, tá? E aqui eu tenho agora consciência, inclusive, de quem me fez isso aqui, né? Essa carta, eu adoro essa carta porque ela tanto fala de eu passei por um caminho tão tortuoso, tá chegando no fim, eu queimei tudo isso aqui. Mas, quando eu cheguei aqui, a espiritualidade, tá, me disse, vai tranquilo agora, tá terminando e nós estamos aqui, né? Vejam ali que tem ali tipo uma cerquinha ali, né? E tá nas costas dele. E ele tá olhando para lá, ele não tá olhando para trás, porque ele tá seguro de que ele tem ali, né? A espiritualidade ajudando ele, né? Preservando, cuidando, protegendo, tá? Então, agora eu consigo ver por que eu passei por tudo isso, está embaixo da roda da fortuna, né? Eu entendi que o meu destino foi modificado por alguma razão, e isso também agora não me compete, eu não tenho que ficar preocupado aqui em retornar nada, porque a própria vida, o próprio universo, a espiritualidade aqui, ó, a espiritualidade tá aqui, né? Dizendo, pode deixar, essa roda aí é nossa. Nem te preocupa, não te preocupa com nada de como é que chegou, tá? Tu só precisa ter consciência. Tu precisa olhar e enxergar e até agora tu já não vai mais tu não vai mais estar vulnerável, tu tá todo esfarrapado aqui, né? Tu lutou muito, então agora tu já sabe quem é o inimigo, né? Infelizmente essa palavra tem que ser usada, né? Mas tu já sabe quem é o oponente, né? Tu já sabe quem é que te feriu, tu já sabe quem foi que te machucou aqui, que tu não enxergava antes, agora tu vê. Então agora tu já tá numa posição de eu tô pronto pro que der e vier, né? Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. A próxima carta seria um 10 de paus, então eu larguei o peso, acabou. O 10 de espadas também, aquele monte de espada nas costas, acabou, tá? E aqui aqui tem um 10, né? Um 9 um 9 de copas, gente, tá? Eu consegui, né? Eu consegui me nutrir a ponto de deixar isso aqui para trás, tá? Aqui, ó, a espiritualidade é como se a espiritualidade te entregasse aqui uma nova, né? Porque, vejam bem, essa carta aqui, o 10 dela, é um monte de espada nas costas, tá? Essa aqui tu carregando um peso horrível, né? Então, nenhuma delas chegou no 10 aqui, tá? Na sequência delas, né? A sequência dessa aqui não foi o 10 de espadas, foi um 9 de paus. Tipo, tudo que eu sofri me serviu para aprender. A espiritualidade me presenteou com muito conhecimento espiritual, com muito conhecimento próprio do que eu preciso, de quem é quem na minha vida, né? Como eu disse para vocês, essa pessoa aqui é uma pessoa importante na vida de vocês, tá? Então, isso pode ter sido aqui um choque. Tu ter a consciência disso aqui pode ter sido uma coisa muito sofrida. E aqui, agora que eu vejo isso, então eu posso seguir em frente aqui, tá? Sozinho, com a consciência. E agora, o que vem depois desse 9 aqui, né? Por pressuposto, porque nós não temos mais nenhuma carta aqui, ou teríamos essa, né? Não é um 10, né? É um 10 de copas, é a realização, é a carta que todo mundo quer. Por enquanto, tu tá sozinho, mas no 10... tu tem aí a completude, tá? Se nós estamos falando aqui de um relacionamento, né? Porque essa carta fala de chamas gêmeas, né? De almas gêmeas.
que teve interferência de alguém, tá? Olha, ele volta, né? O 10 aqui, ele insiste, tá? Vocês vão ter outra chance, né? Porque essa carta aqui fala de construção, né? É isso que fala de estrutura. Então, vocês vão ter outra chance, tá? E aqui um cavaleiro de copas, né? É como se essa copa aqui, ó, que tá faltando aqui, porque aqui tu tem 9, né? Pra chegar no 10, que é a completude, que é aquela coisa do compartilhar, né? Tá vindo, tá? Ela tá voltando, né? É passado. Isso aqui é passado também, tá? Pode estar voltando, pode ser. Pode não, era um relacionamento, né? Existia, tá? Existia, e aqui também tá clareando, né? Pode estar acontecendo agora, né? Essa consciência aqui, ó, de que alguém que tu não esperava, né? Tu inclusive ali, tu tá, apesar de ter ali, né, a espiritualidade ali, tu tá olhando pro outro lado, né? Parece que, da onde que veio esse tiro, né? Eu não esperava isso, nunca esperei que essa pessoa aqui fosse capaz de ter interferido aqui na minha história, tá? O mundo, gente, olha só, tá largando, isso aqui tá acabando, né? Tá acabando, tá? E o que vem aí, ó, é o mundo começar de novo, né? E se a gente voltar pro começo da leitura, né? O destino, né? O destino. Tá? Se a gente volta pro começo da leitura, a gente vai ver que aquilo que era nosso vai voltar pra gente, porque a Roda da Fortuna fala disso. O que é teu, é teu, foi acordado isso aqui, antes de tu nascer, inclusive, tá? Então é teu, ele vai voltar, mas agora tu vai saber como agir com isso, tá? Essa é a outra parte. O que aconteceu ficou para trás, né? A roda vai girar mesmo, tá? Vai voltar pro lugar dela, na verdade, né? Antes da interferência, tá? Lamento muito aí, né? Para quem se identificar, tá? É isso, gente, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Não esquece de deixar teu like aí, tá? É importante pro crescimento do canal, para levarem para mais gente aí. Deixa teu comentário, tá? Muito boa sorte aí para vocês. Boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijinho.